A paz do Senhor, irmãos. Aqui é o Bispo Robson Nascimento do Rio de Janeiro, cidade de Nova Iguaçu, da Igreja Evangélica Ágape, aqui na rua Manuel Augusto 75. Eu quero compartilhar contigo uma reflexão aqui no livro de Neemias. Neemias recebe a visita de seu irmão Anani, há um grupo de pessoas que procuram Neemias e dão informações a respeito de tudo aquilo que estava se passando na cidade de Jerusalém e que estava afetando o povo profundamente, tanto na questão social como na espiritual, A importância da cidade de Jerusalém ela é milenar, e até um salmista diz para nós orarmos por Jerusalém. E Neemias ouve todas as impossibilidades que o povo estava envolvido, através de seu irmão e os demais, e ele sai da presença dos seus irmãos e entra na presença de Deus. E é na presença de Deus que ele consegue chorar, é na presença de Deus que ele consegue enxergar as suas impossibilidades, a sua impotência diante da situação, e ele recorre aos pés do Senhor e declara a Deus sua tristeza, sua fraqueza, seus pecados, e ele começa a sinalizar para Deus o quanto Deus havia falado dessa cidade com Moisés, o quanto Deus havia orientado o povo através da sua lei, e sai ali daquele momento com Deus e entra no palácio procurando o rei. E o rei percebe que ele está triste, no capítulo 2, e pergunta o que se passava. E ele informa: olha, a cidade onde estão enterrados meus pais está em ruína. E o rei pergunta o que ele precisa, já com um coração tocado por Deus, com certeza. E Neemias começa a apresentar o que ele precisava, o que era preciso, qual a logística que deveria ser envolvida para que ele pudesse mudar aquela realidade. E o rei, tudo aquilo que Neemias precisava foi lhe dado, e por dois motivos básicos. Deus no controle de tudo, e Neemias, uma pessoa que tinha um comportamento, um testemunho diferenciado. Como é importante, irmãos, nós temos um bom testemunho, e isso vai gerando confiabilidade no coração das pessoas para conosco. E ele chega na cidade de Jerusalém, ainda no capítulo 2, e encontra aquela realidade que seu irmão e os demais haviam lhe falado. E de madrugada, de noite, ele sai e supervisiona a cidade com seus próprios olhos, vê a situação a partir de si mesmo, e ele identifica que a situação realmente era grave. E para recomeçar, Neemias não poderia recomeçar sozinho. A obra era imensa, extensa, como ele mesmo declara no seu livro, e ele começa a fazer convocações. E com essa convocação do povo, para se aliar a ele, para unir forças, que eles conseguem reconstruir aquela cidade, aquele muro, num prazo extremamente sobrenatural. Em 52 dias, o muro ficou reconstruído. E eu quero fazer algumas afirmações necessárias, aqui baseado no livro de Neemias. Eu quero fazer algumas afirmações. A primeira delas só é possível recomeçar com uma postura servil. Se eu não tiver uma postura servil, é impossível recomeçar. E a gente vê isso na vida de Neemias. Ele tem uma postura servil com Deus, ele tem uma postura servil com o rei, e a partir dessa postura é que todos os insumos que são necessários chegam às mãos dele. Então, só é possível recomeçar com uma postura servil. A gente vê isso também na vida do centurião de Cafarnaum. Ele precisava ver a vida do seu criado ser recomeçada. E para isso, ele assumiu uma postura servil, dizendo que ele não era digno
de que Cristo entrasse na sua casa, bastava tão somente Cristo enviar uma palavra que seu criado ficaria curado. Então, essa postura servil é fundamental, essencial para que nós possamos recomeçar, né, e termos sucesso naquilo que estamos recomeçando. Porque recomeçar é sempre algo bem trabalhoso, bem complicado. Neemias sabia disso, né, e por conta disso ele assume uma postura servil. Chega um determinado momento que algumas pessoas que estavam fora da cidade começaram a tentar incitar aqueles que estavam dentro da cidade, dizendo que Neemias, na realidade, queria se fazer governador deles, né, e se rebelar contra o rei da Pérsia, mas não era nada disso. Neemias queria ver o seu povo em paz, Neemias queria ver seu povo em segurança, e para isso ele assume essa postura tão necessária em todos nós, uma postura servil. Né? Capítulo 10, verso 45 de Marcos, é um texto que eu gosto muito. O próprio Jesus fala: eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Né? Paulo, no capítulo 2 de Filipenses, ele vai acrescentando, ele confirma tudo isso, dizendo que Jesus ele se humilhou, houve uma obediência até a morte de cruz, né? Se humilhou até a morte de cruz, não fez caso, num primeiro momento, de quem ele era, mas ele se fez servo. E com essa postura servil, ele pôde recomeçar aquilo que nós havíamos destruído com o nosso pecado, a nossa separação de Deus. Né? Então, só é possível recomeçar com uma postura servil. Você quer recomeçar alguma coisa? É necessária uma postura servil. Você quer recomeçar a sua vida profissional? Uma postura servil. Você quer recomeçar seu casamento? Uma postura servil. Você quer recomeçar a sua vida? Uma postura servil. Sempre a partir desse princípio de servir. Porque muitas pessoas querem recomeçar, mas querem recomeçar por cima. Querem recomeçar, mas não querem servir. Querem recomeçar, mas querem ignorar princípios. Isso é impossível. Né? Mesmo que nós estejamos na presença de Deus, será impossível com essa postura equivocada. O que Deus espera de nós é que nós tenhamos uma postura servil. Em toda a biografia, em toda a história dos homens de Deus, para recomeçar, todos eles tiveram uma postura servil. Né? A sogra de Pedro é um outro caso. Para ela recomeçar a sua vida, para ela ter novamente a sua saúde, assim que ela foi curada e tocada por Jesus, ela recomeçou servindo. Né? E isso vai protegendo tudo aquilo que Deus nos deu. A gente precisa contribuir, digamos assim, com aquilo que Cristo faz por nós, com aquilo que Cristo disponibiliza para nós, com aquilo que Cristo pontua em nossas vidas, servindo. É muito importante nós servirmos, é muito importante nós fazermos uso dessa ferramenta tão poderosa, mas tão ignorada muitas vezes. As pessoas querem soluções rápidas, e quando a gente entra nessa dimensão de servir, a gente compreende processos. Neemias compreendeu o processo. O processo levou 52 dias, o processo teve que reunir pessoas, o processo teve que envolver pessoas que não tinham costume com aquele tipo de tarefa, como foi o caso dos ourives, mas o fato essa postura servil contribuiu imensamente para que eles pudessem fazer aquela obra num tempo tão sobrenatural. Né? Em segundo lugar, queridos, uma outra afirmação necessária: só é possível recomeçar reconhecendo a realidade. Eu preciso reconhecer a realidade que eu estou para que eu possa passar para uma realidade melhor. Porque enquanto a gente não admite a realidade ruim em que nos encontramos, a gente não pode projetar uma realidade melhor. Né? Eu vejo isso quando Neemias vê a realidade em que eles estavam. Realmente a cidade estava destruída, as portas estavam queimadas, os ferrolhos arrancados,
o povo dentro da cidade vulnerável ao ataque inimigo, né? Mas só foi possível recomeçar reconhecendo a realidade em que eles estavam. As filhas, as esposas, os maridos, os seus bens, tudo estava num estado extremamente dentro de uma vulnerabilidade extrema. Então, quando eles reconheceram, Neemias e os demais reconheceram a realidade em que eles se encontravam, eles puderam passar para a realidade que Deus sempre quis que eles tivessem e sempre quer que cada um de nós tenhamos: paz e segurança, né? Paz e prosperidade. É isso que Deus quer para nós. Mas nós muitas vezes, nos nossos deslizes, nós nos envolvemos com coisas ruins, né? Em embaraços extremos que só o Deus Todo-Poderoso é que pode aniquilar esses males. Então só é possível recomeçar reconhecendo a realidade. E quando eu olho para o capítulo 37, verso 1 ao 14, do livro de Ezequiel, eu vejo Ezequiel reconhecendo a realidade que o povo estava, e inclusive ele, porque ele estava no meio do povo. Não sei se em pecado, mas pelo menos ele estava ali como um profeta, como uma pessoa que Deus iria usar para mudar aquele quadro. E ele, a Bíblia diz que ele foi transportado em espírito para um vale cheio de ossos sequíssimos, uma bagunça generalizada, mostrando, através daquela visão, como estava a vida social, a vida moral e a vida espiritual do povo. Para que Ezequiel tivesse uma clara visão de como estava a realidade do povo de Judá. E quando ele faz essas identificações, quando Deus pergunta para ele: poderão reviver esses ossos? E ele fala: Senhor Deus, tu sabes. Né? Depois que ele identifica essa realidade, Deus começou a mudar aquela realidade ruim para uma realidade de estabilidade, para uma realidade de paz, né? Dentro daquela parábola. Então, só é possível recomeçar reconhecendo a minha realidade atual. Porque se eu não reconheço a minha realidade, eu vou me acomodar. Se eu não reconhecer a minha realidade, eu vou achar que ela é o ideal de Deus para a minha vida, vou me acomodar. E não é isso que Deus quer para mim. Em terceiro lugar, só é possível recomeçar avaliando os erros. Né? E no capítulo 1 do livro de Neemias, ele vai pontuando alguns erros do povo e da sua própria casa. A gente precisa avaliar os nossos erros. A gente precisa fazer uma introspecção. A gente precisa fazer uma autoavaliação das nossas vidas para que nós possamos vencer essas etapas ruins da nossa vida. Existem muitas pessoas que mesmo dentro dos seus erros, não admitem os seus erros. Que mesmo sendo açoitados pelos resultados dos seus erros, mesmo assim não admitem seus erros. E Neemias admitiu o seu erro diante de Deus, né? E foi em direção ao rei, e o rei contribuiu imensamente para que ele pudesse reconstruir a cidade. Então, eu só posso recomeçar avaliando meus erros. O que você fez de errado? Avalie isso. Quais foram os passos errados que eu dei? Por que eu cheguei a essa situação? Por que a coisa se agravou a tal ponto? Eu preciso fazer uma avaliação dos meus erros. Né? Eu preciso usar de sinceridade comigo mesmo, porque muitas vezes a gente não é sincero nem com a gente, nem com ninguém, e queremos esconder até de Deus, assim como Adão fez, os nossos erros. Né? Mas Deus foi lá e mostrou através de Adão que o mais importante é reconhecermos os nossos erros. E Adão, ele resiste, a mulher que tu me deste me induziu a pecar. E quando ele se chega a Eva, a serpente me induziu a pecar. Todo mundo transferindo suas responsabilidades. E isso não vai nos levar a lugar algum. Aliás, vai nos levar para o inferno, vai nos levar para a ruína, vai nos levar para a destruição. Então Deus conserta a vida de Adão, conserta a vida de Eva, né? E mostrando para nós a importância da transparência na nossa relação com Deus e sermos transparentes com a gente mesmo. Né? Então eu só posso recomeçar avaliando meus erros. E tem um texto bem clássico na Bíblia, que é a situação do filho pródigo.
Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui pereço de fome? Eu levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Ele avalia os seus erros, reconhece os seus erros, volta até seu pai, identifica para o seu pai que ele estava arrependido, identifica para o seu pai os seus erros, e a partir dessa postura tão essencial que Deus exige de nós, ele pôde recomeçar a vida que ele havia destruído. Então, um outro caso também é de Zaqueu. Ele só pôde recomeçar quando ele fez uma avaliação, dos seus erros. Se eu tenho defraudado alguém, eu resolvo devolver 4 vezes mais. E Jesus, dentro da carta de Zaqueu, no capítulo 19 de Lucas, do 1 ao 10, ele fala, olha, hoje este também é um filho de Abraão, porque hoje a salvação chegou a essa casa. Então, só é possível recomeçar avaliando meus erros. E nós temos erros que muitas vezes não queremos admitir. Nós temos erros que muitas vezes as pessoas percebem, mas nós queremos esconder. Mas a Bíblia diz que ninguém pode fugir aos olhos do Senhor. Então é importante que nós sejamos transparentes. A Bíblia diz que todos pecaram. Na terra não tem ninguém perfeito. Jesus, numa certa ocasião, no capítulo 8 de João, ele fala, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então, só é possível recomeçar avaliando meus erros. Em quarto lugar, só é possível recomeçar entrando na área atingida. É algo próximo do que eu estava falando. Muitas vezes a gente não recomeça porque a gente não quer entrar na área da nossa vida que foi atingida. Neemias entrou literalmente dentro da cidade. E nós precisamos entrar dentro da área que fomos atingidos. Qual foi a área da sua vida que foi atingida? É nessa área que você tem que entrar. Quando Jesus reencontra Pedro, Jesus entra exatamente na área que foi atingida. A presunção de Pedro, a prepotência de Pedro, Jesus entrou exatamente ali. E foi exatamente ali que pôde ocorrer o recomeço da vida daquele homem. Então, eu só posso recomeçar entrando na área atingida. Jesus, uma certa vez, no capítulo 4 de João, ele vai até Samaria. A Bíblia diz que era necessário ele passar por ali. E chegando ao meio-dia naquela cidade, seus discípulos logo se envolveram com aquilo que é natural, foram buscar comida. E Jesus senta no poço de Jacó e aparece uma mulher, solitária, excluída, e ali ele começa a conversar com aquela mulher pedindo água. Como sendo tu judeu me pede água, que sou mulher samaritana? E Jesus começa um diálogo com aquela mulher e de repente ele entra na área atingida daquela mulher. E ela tenta escapar, quando Jesus fala, vai buscar teu marido. Eu não tenho marido. Aí Jesus fala para ela, disseste bem, já tiveste 5 e o que está contigo agora não é teu marido. E ela tenta escapar dizendo que Jesus era profeta, mas foi aquela área que foi atingida, a vida moral daquela mulher que havia sido atingida, foi exatamente ali que Jesus entrou para curá-la. E no verso 28, a gente começa a perceber os efeitos da cura promovida por Jesus na vida daquela mulher. Ela sai, deixa o cântaro, ou seja, deixa aquela atividade, e vai até a cidade promover o seu novo estilo de vida junto aos homens daquela cidade. Então, eu só posso recomeçar entrando na área atingida. Um outro caso são os irmãos de José. José teve que entrar naquela área atingida, que era mentira, que era trapaça, que era a falta de compaixão para com seu irmão. José entra naquelas áreas danificadas, envenenadas, sujas da vida dos seus irmãos, e ele consegue construir a possibilidade para que seus irmãos recomeçassem. Em primeiro lugar, um relacionamento com Deus, um relacionamento com o pai e um relacionamento com o próprio José.
Então, eu só posso recomeçar entrando na área atingida. Neemias entrou literalmente, geograficamente, na área atingida. Qual foi a área atingida? A cidade de Jerusalém. Estava destruída, e Neemias entra ali e junto com o povo de Judá eles conseguem reconstruir a cidade em 52 dias. Mas eles tiveram que entrar na área atingida. Muitas vezes nós estamos tão sofridos, tão fragilizados, que nós ficamos até temerosos de entrar nas áreas da nossa vida que foram atingidas. Mas é necessário entrarmos nas áreas atingidas da nossa vida para que Deus possa dar o recomeço que é necessário, para que nós possamos usufruir daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Louvado seja o nome de Jesus. Em quinto lugar, eu só posso recomeçar construindo relacionamentos. Neemias faz isso. Ele sai da presença do seu irmão e dos demais que estavam com o irmão dele, Anani, e vai construir um relacionamento com Deus. Se aproxima de Deus. De repente, ele não estava se aproximando como deveria, por conta das suas atividades no palácio, por conta da sua vida social. E ele entra na presença de Deus e reconstrói ou constrói um relacionamento. Ele sai dali e ele entende que ele tinha que continuar construindo relacionamentos. E ele vai até o rei. Ele entende que não era suficiente ele entrar num relacionamento com o rei. E com certeza foram pessoas ajudando a Neemias, levando toda aquela carga de madeira, né, abrindo as fronteiras para que ele pudesse chegar a Jerusalém. E chegando em Jerusalém, né, ele constrói relacionamentos. Né? E por construir relacionamentos com o povo, eles puderam reconstruir a cidade em 52 dias. Um caso bem claro para nós é de Sansão. Sansão só pôde recomeçar reconstruindo relacionamento com Deus, porque ele ora. Né? É o único momento na vida de Sansão que ele ora, lá no capítulo 16 de Juízes. Né? E ele constrói um relacionamento com uma pessoa, um criado que estava perto dele, e ele pede que o criado o levasse até as colunas daquele templo. Foi construindo relacionamentos que ele conseguiu reconstruir, recomeçar a sua vida espiritual, a sua vida moral, a sua vida social, ainda que por alguns instantes. Mas ficou a lição da importância de construirmos relacionamentos, se é que nós queremos recomeçar alguma coisa. Não tem como recomeçar sozinho. Não tem como recomeçar isoladamente. Deus espera que nós tenhamos essa postura, né, de buscarmos os relacionamentos que são necessários para que nós possamos recomeçar. Neemias fez isso, né, e a Bíblia está sobrecarregada dessa iniciativa junto aos homens de Deus. Eu só posso recomeçar construindo relacionamentos. Capítulo 27 de Atos, a gente vê Paulo e o navio que foi à deriva. Ele havia avisado ao povo, o povo não acreditou, porque no primeiro momento a viagem estava tranquila, o mar estava calmo, mas em um determinado momento da viagem o mar ficou revolto e eles perderam absolutamente tudo, a carga, a comida, a paz, né? E por fim o navio foi todo espatifado. E eles avistaram uma ilha, que a Bíblia chama da ilha de Malta, no capítulo 28 de Atos. E eles adentraram ali. E eles foram recebidos de braços abertos pelos bárbaros. Se eles não conseguissem construir relacionamentos, eles não poderiam recomeçar. Né? E a partir dessa construção de relacionamento, Cristo começou a ser mostrado ali dentro daquelas pessoas, dentro daquela ilha, para aquelas pessoas. Então, é de suma importância. Se nós queremos recomeçar, nós temos que construir relacionamentos. Isso fortalece a gente, isso edifica a gente, isso direciona a gente, isso motiva a gente, isso influencia a gente. Então é importante. Se nós queremos recomeçar, só é possível construindo relacionamentos. Em sexto lugar, só é possível recomeçar com voluntariedade. Neemias se voluntariou.
Ele poderia falar, olha, eu tenho muitos afazeres aqui no palácio, com certeza o rei não vai me deixar sair, eu sou uma pessoa que tem um cargo elevado aqui, de extrema segurança, de extrema responsabilidade, eu com certeza não adianta nem falar que ele não vai me deixar ir. Mas ele foi se voluntariando, né, até o ponto de chegar no rei e falar da sua dor, e falar da sua preocupação, e continuou com esse espírito voluntário dentro da cidade. Volto a repetir que algumas pessoas chegaram a pensar que ele estava com má intenção, com uma segunda intenção de querer se tornar governador daquele povo, mas ele, na realidade, ele era um voluntário, né? Então é muito importante, se nós queremos recomeçar, nós temos que ser voluntários. Eu vejo isso também na vida de Miriam. Há um texto que eu gosto muito, eu tenho trabalhado muito com esse texto, de Êxodo, capítulo 2, do verso 1 ao 10. Ela, quando sua mãe coloca o cestinho com Moisés dentro do rio Nilo, ela poderia falar, não tem mais jeito. Os crocodilos vão esmagar meu irmão, daqui para frente eu estou impotente, eu não posso fazer nada. Mas ela foi se voluntariando, né? Até que ela vê que o cestinho onde está o seu irmão vai na direção onde estava a filha de Faraó. Tudo sob a direção de Deus, com certeza, né? E ela se achega até aquela mulher, a filha de Faraó, uma mulher poderosa, e ela fala, a senhora quer que eu vá até entre as hebreias e traga de lá uma ama que cria essa criança para a senhora? E a mulher fala, vá. E a vida de Moisés, ela só pôde ter o recomeço que era necessário, porque Miriam se tornou voluntária. E para fortalecer ainda mais isso, a sua mãe Joquebede também se tornou voluntária dentro daquele projeto que não era um projeto a princípio da filha de Faraó, era um projeto de Deus, porque Deus tinha um propósito na vida daquele menino. Então, só é possível recomeçar com voluntariedade, né? E muitas pessoas querem começar por cima. Não, só é possível recomeçar com voluntariedade. Eu vejo isso também na pecadora, que entrou na casa de Simão. Ela não havia sido convidada, com certeza ela não era bem vista junto à sociedade local, mas ela se torna voluntária. Ela entra voluntariamente naquele lugar e, melhor, ela entra voluntariamente na presença de Deus. E Jesus fala para Simão, Simão, entrei na tua casa, você não me deste água para os meus pés, não beijou no meu rosto, não expressou nenhum tipo não construiu, não obedeceu, melhor dizendo, os protocolos naturais aqui da nossa cultura. Mas essa mulher entrou aqui, tem chorado aos meus pés, tem enxugado os meus pés com seus próprios cabelos, né? E a partir desse ato voluntário dessa mulher, essa mulher chama a atenção de Jesus e sai dali curada. Ela pôde recomeçar a sua vida porque ela foi voluntariamente à presença de Deus. Que nessa tarde, começo de tarde, você possa entrar voluntariamente na presença de Deus, né? Que nessa tarde você possa ser voluntário e chegar-se a uma pessoa e pedir perdão. Que nessa tarde, voluntariamente, você possa ligar para alguém e dizer que a ama, que quer conversar com ela, que quer dar um abraço, né? Louvado seja o nome de Jesus. Em sétimo lugar, só é possível recomeçar com o coração quebrantado. Neemias, ele se quebranta na presença de Deus, Neemias se quebranta na presença do rei. Só é possível recomeçar com o coração quebrantado. Ele poderia chegar para o rei, meu rei, o negócio é o seguinte, já te sirvo há um bom tempo, tu sabe das minhas qualificações, tu sabe da minha postura, o quanto eu te fui fiel até agora, mas agora eu tenho uma nova responsabilidade, a cidade dos meus pais está queimada, eu preciso ir para lá, o pessoal me convocou. Não, ele não entra na presença do rei com essa postura arrogante, mas ele entra com o coração quebrantado. Ele entra com o coração quebrantado diante de Deus, assumindo os seus próprios pecados, assumindo que o povo havia pecado contra o Deus Todo-Poderoso, assumindo diante do rei a sua impotência para fazer alguma coisa pela cidade santa, e com essa postura, com esse coração quebrantado,
a cidade pôde ser reconstruída. Muitas coisas na tua vida só poderão ser reconstruídas se você entrar na presença de Deus com o coração quebrantado. Eu vejo isso na mulher com fluxo de sangue. A vida dela, lá no capítulo 5 de Marcos, do verso 25 ao 34, ela só pôde recomeçar porque ela se quebrantou diante de Jesus. Ela não ousou tocar no braço de Jesus. Ela não se atreveu em tocar na mão de Jesus. Ela não teve a ousadia de chegar diante de Jesus, mas ela falou, olha, se eu tão somente tocar na orla do seu vestido, eu ficarei curada. Eu vou tocar lá embaixo, onde ninguém toca. Eu vou tocar lá embaixo, tomando uma postura que ninguém aqui nesse lugar quer tomar. Então só é possível recomeçar um coração quebrantado. Bendito seja o nome de Jesus. Isso não foi diferente também na vida de Davi. Olha o que diz o Salmo 51, verso 17. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. É isso que eu tenho que colocar no altar de Deus. Deus não espera que nós coloquemos no altar dele a nossa arrogância. Deus não espera que nós coloquemos no altar dele a nossa autossuficiência. O que Deus espera, como cheiro suave diante dele, é o nosso coração quebrantado. É no nosso coração quebrantado que Deus habita. É no nosso coração quebrantado que o Espírito de Deus faz residência. É isso que Deus espera de nós. Se nós queremos recomeçar alguma coisa, se nós queremos reconstruir alguma coisa, se nós queremos sair das nossas ruínas, é necessário que nós adentremos a presença de Deus com os nossos corações quebrantados. Que que o nome do Senhor seja louvado na tua vida, em nome de Jesus. Glorificado seja o nome de Jesus. E para eu encerrar, eu gostaria de compartilhar contigo o que Neemias fez. Criou possibilidade em seu devocional com Deus. Quando Neemias tem esse devocional com Deus, ele cria possibilidade. As possibilidades que não se viam com os olhos naturais passaram a ser vistas. Quando Neemias entra nesse devocional com Deus, ele começou a enxergar o caminho que ele deveria, a direção que ele deveria tomar. Ele entra na presença de Deus e quando ele sai daquele devocional, ele entende que ele tinha que ir até o rei e ele entende como ele chegaria até Jerusalém com tudo aquilo que era necessário no seu coração, nas suas mãos para recomeçar, para reconstruir aquela cidade. Então, o que Neemias fez? Ele criou possibilidade em seu devocional com Deus. Aquilo que você não está conseguindo ver, esse impossível que tem te freado, só vai ser devorado, destruído, só vai sair da tua vida quando você tiver um devocional com Deus, um particular com Deus. É necessário que tenhamos uma vida de oração. Capítulo 5, verso 17, da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, diz o seguinte: orai sem cessar. Eu gosto desse texto porque é uma declaração divina para nós, dizendo para cada um de nós que Ele está sempre disponível. Se nós podemos orar sem cessar, isso significa que Ele está disponível. Deus está disponível para você. Nós que muitas vezes não disponibilizamos o nosso coração para Deus. Então, ele criou a possibilidades em seu devocional com Deus. Em segundo lugar, criou possibilidade em seu devocional com o povo. Porque muitas vezes a gente pensa que a nossa vida é só vertical, mas nós também ainda vivemos uma vida horizontal. Nós precisamos conversar com as pessoas, nós precisamos ter amigos, nós precisamos de pessoas fiéis perto daquilo que no nosso entorno, para que nós possamos realizar aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Em terceiro lugar, ele criou resistência à fala dos inimigos. Porque sempre que nós estivermos dentro de um projeto de recomeço ou começo, haverá uma fala inimiga. No capítulo 20 do segundo livro de Crônicas, chega-se alguém ao rei Josafá e fala: vem contra ti uma grande multidão. Essa é a fala do inimigo. Essa é a visão que o inimigo tem.
E Neemias e o rei Josafá foi direto para o templo orar e buscar a presença de Deus e ouviu a voz de Deus lhe dando a direção que era necessária. No verso 17 fala: nessa peleja vós outros não terão que pelejar. Ficai de pé e vede o grande livramento que eu vos tenho dado. Uma palavra totalmente antagônica àquela que ele recebera num primeiro momento. Nós precisamos atentar para aquilo que Deus quer, para aquilo que Deus fala e para aquilo que Deus quer realizar. Nós precisamos ter essa postura para que possamos recomeçar dentro daquilo que é necessário. Em quarto lugar, ele criou vínculos afetivos do povo com a obra. Essa foi mais uma coisa que Neemias fez, um ato de sabedoria. Ele criou vínculos afetivos do povo com a obra. Como? Colocando cada família para reconstruir o muro diante da sua casa. E com isso ele construiu vínculos afetivos. Não, se eu não fizer esse muro nessa altura aqui, né, corretamente, a minha casa vai ter os resultados negativos que surgirão disso. Os inimigos vão invadir minha casa se eu for negligente com aquilo que eu estou fazendo. Bom seria, irmãos, que cada um de nós tivéssemos essa percepção de não fazermos a obra do Senhor relaxadamente. Porque lá em Jeremias 48:10 diz que maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito! Né? Então é necessário que nós estejamos fazendo a obra do Senhor com diligência. Né? Amém? Em quinto e último lugar, motivou a todos a trabalharem com um único propósito. Se a gente quer uma igreja forte, uma igreja poderosa, uma família inabalável, nós precisamos trabalhar com um único propósito. E qual era o único propósito aqui? A reconstrução do muro. Ninguém foi capinar, ninguém foi cuidar do carneiro, ninguém foi ver como a vaca estava naquele momento, para que eles pudessem continuar tendo o pouco que ainda tinham. Eles precisavam se concentrar em um único propósito: reconstruir o muro, colocar as portas, assentar os ferrolhos, para que eles pudessem louvar a Deus, para que as suas famílias não fossem saqueadas da sua paz. Eles tiveram que se concentrar em um único propósito. A igreja, irmão de Cristo, ela precisa se concentrar em um único propósito: a salvação de Cristo, em Cristo Jesus. A volta do Senhor, que está dentro desse compêndio de coisas que são necessárias para que nós façamos. Mas muitas vezes a igreja se distrai. Muitas vezes a igreja tem envolvimentos venenosos. Mas nesta tarde, começo de tarde, eu quero te afirmar aqui, né? Você precisa ter um único propósito como igreja. Já escutei pessoas falando assim, perto até mesmo de pastores, que tinham uma outra visão. Não, nós precisamos ter uma única visão, porque se tiver dentro de um lugar mais de uma visão, isso se chama divisão. Então, motivou todos a trabalharem por um único propósito. Então, para a defesa da cidade, para a preservação da vida do povo, né? E valorizaram com tudo isso o tempo, que era muito apertado, estava muito suprimido o tempo deles. Eles tinham pouco tempo para impedir as invasões dentro da cidade. Então eu gostaria que você ficasse com essa palavra. Você tem alguma coisa para recomeçar? Siga esses conselhos que vêm da parte do Senhor nesta tarde. Que o Senhor te abençoe e te guarde, te dê a paz, e que Ele possa fazer resplandecer o rosto dele sobre a tua vida. Eu sou o Bispo Robson do Nascimento, aqui da Igreja Evangélica Ágape, em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Nós estamos aqui no bairro de Andrade de Araújo, na rua Manuel Augusto, 75. Que Deus te abençoe, fica na paz do Senhor e que Deus te dê estratégias, como Ele deu a Neemias, para que você possa recomeçar os teus projetos de vida. Em nome de Jesus.